Ok. Beleza. Vai lá. Bom, então, bom dia a todos. Vamos começar mais um seminário da nossa disciplina aí de tecnologias digitais no setor de petróleo e gás. Hoje, a gente, como programado, a gente tem o prazer de receber a professora doutora Fernanda Delgado, né? Eu tenho aqui uma bio rápida, uma bio resumida. Ela pode... da FGV Energia, para Getúlio Vargas de Energia, professora do programa de pós-graduação da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, via convênio com a FGV, doutora em planejamento energético, mestre em tecnologia da informação e 4 livros publicados sobre petropolítica. Tem experiência profissional em empresas relevantes no Brasil e exterior, não posso deixar de citar aqui a Vale Gás, onde nós trabalhamos juntos. Claro. Né? Além disso, na FGV Energia, é responsável pela coordenação do MBA em gestão das linhas de pesquisa em petróleo, gás, biocombustíveis e transição energética. Tá? Bom, a Fernanda, como dá para ver pelo currículo dela, é uma especialista na geopolítica do petróleo, na economia do petróleo, no mercado de óleo e gás e energia em geral. E nesse momento que o mercado de petróleo do óleo e gás está literalmente convulsionando com todas as mudanças que ele está passando, né? Ela vai fazer uma palestra que eu acho que vai ser muito interessante, que vai falar sobre cenários, tendências e dilemas de uma indústria em transição. É um tema importantíssimo para todo mundo que trabalha na indústria. Tá bom? Obrigado, Fernanda, por ter aceito o convite e fica à vontade. Obrigada, Félix. Para mim, parece que eu estou mutada, mas vocês me escutam, né? Sim, perfeitamente. Sim, estamos ouvindo. Aparece mutado aqui. Gente, bom dia. Obrigada pelo convite. Obrigada, Félix. No meu nome, no nome da FGV Energia, eu agradeço demais esse convite. É realmente um prazer encontrar o Félix depois de tantos anos, né, de Vale, óleo e gás. Eu vou entregar logo, o Félix foi meu chefe durante todos os anos de Vale, óleo e gás, e agora a gente se encontra aqui nessa condição de convidada, né? Muito legal. Eu vou me vingar, vou falar várias coisas que ele fazia quando era meu chefe, né? Então aí vocês que são alunos dele, depois podem se vingar dele. Eu vou dar várias armas para vocês se vingarem dele aí ao longo dessa palestra. Então, a minha ideia é só falar algumas coisas que estão acontecendo na indústria do petróleo agora, né? Entendo que vocês têm um componente, uma fala muito técnica, né? E a minha ideia que trabalho numa think tank, a FGV Energia é uma think tank, né, é a terceira maior think tank do mundo. A gente trabalha escutando os problemas da indústria e tratando de resolvê-los com as expertises que nós temos dentro da FGV, que são as escolas de economia, de administração pública, de matemática aplicada, de direito. Então, a gente pega o lado mais humano das questões relacionadas ao óleo e gás, né? Trabalho muito com a parte regulatória, com a parte de políticas públicas, e a FGV tem essa verve, né, de influenciar e de trabalhar com a parte de políticas públicas. O setor de óleo e gás, né, tomou uma sacudida aí nas 2 últimas semanas. Eu estou até escrevendo um artigo sobre maio de 2021, né, o mês que deu uma sacudida no mundo do petróleo a partir do relatório da Agência Internacional de Energia, do Roadmap, for Net Zero 2050, e também das ações, né, que a Shell, a Chevron, a Exxon perderam nas cortes norueguesas e alemãs aí no mercado internacional, e o que isso pode reverberar para o mercado internacional. Então, eu tenho alguns slides que eu não preparei exatamente, mas podem servir de apoio para a gente conversar. Depois eu disponibilizo, se for de interesse, claro, eu disponibilizo pro Félix mandar para vocês. Então, nesse cenário, né, pandêmico transacional, né, o que a gente enxerga, né? A gente enxerga a pandemia sendo utilizada como o fim do século XX. Os historiadores usam a pandemia como o fim do século XX. Eles usam como um marco do fim do século XX. É entender que os séculos, né, eles não findam com a idade cronológica, mas sim com a idade dos homens, com o que os homens
com que os homens determinam em tempos históricos, né? A gente tem várias crises simultâneas, né, que aconteceram no mercado e uma questão geopolítica agora muito volátil no mundo inteiro. Desculpa, gente, desculpa, só uma emergência aqui. Hoje, o que se espera é que a vacinação ela traga um reequilíbrio do mercado internacional. A gente teve aí um ramp-up dos preços desde o final do ano passado, esses preços que colapsaram com a pandemia no ano passado, e a gente teve preços aí que foram de 20 a 40 dólares durante todo o ano de 2020 e tiveram um bom ramp-up, né? Não foi nem pequeno, foi um bom ramp-up aí no final de 2020, mas eles se equilibram de uma forma muito frágil, né? De uma forma muito gentil, porque você tem a oferta sendo controlada pelos países da OPEP, né? Os países da OPEP+, que é uma coalizão entre os países da OPEP e a Rússia e mais alguns países, o Cazaquistão, o Azerbaijão e outros países daquela região que se uniram e fazem essa coalizão segurando a oferta e, por outro lado, a demanda ainda dando alguns sinais de recuperação. Hoje o Brent foi a 71, apostando no verão americano, mas você ainda não tem os fundamentos de mercado completamente equilibrados. Você ainda não tem os portfólios das companhias completamente recuperados. Você já vinha, né? O mercado já vinha de uma tendência de baixa de investimentos desde 2014, que foi a crise do shale, né? Uma queda de investimentos e uma queda de preços em 2014, quando a gente começava a recuperar esses investimentos agora em 2019, veio essa nova crise. E você teve uma reacomodação do portfólio dessas companhias. O que acontece no mercado a partir da semana passada, né, o que aconteceu é uma nova cenarização desses portfólios, né? Como vão se reconfigurar os portfólios dessas companhias a partir dessas perdas, né? Da perda da Shell, por exemplo, na corte norueguesa, né? Para reduzir 45% das suas emissões até 2030, ou desses novos assentos que foram ganhos para Chevron e para Exxon nos seus conselhos. Então, como reconfiguram ou como vão se reconfigurar esses portfólios daqui para frente, isso ainda fica um pouco incerto. Esses portfólios já vinham se reconfigurando pensando em projetos de mais curto prazo, projetos mais brownfield, ou seja, projetos que trouxessem caixa mais rápido para as companhias, projetos mais rápidos, de prazos menos largos de maturação. Depois você teve uma outra onda de entrada em vários projetos de energias renováveis, né? Foi isso que o mercado começou a experimentar desde 2019, uma corrida grande para projetos de energias renováveis, eólica, solar, wind offshore, uma série desses projetos. E agora, como vai ficar essa nova reconfiguração a partir de maio de 2021? A gente teve, em algum momento no ano passado, né, 3 bilhões de pessoas em lockdown, o que foi uma derrubada muito, muito grande no consumo de combustíveis derivados, né? Todo mundo sentiu isso foi um reflexo muito grande no preço, e aqui no Brasil a gente teve um reflexo, em especial na gasolina, no consumo de gasolina nos centros urbanos, no consumo de etanol e no consumo de querosene de aviação. Algumas expectativas da EPE colocam que a gente só retoma aí o consumo de querosene de aviação para depois de 2023. Mas, especificamente no Brasil, o que a gente tem de cenário hoje, né? A manutenção dos desinvestimentos da Petrobras, apesar da pandemia ter dado alguma coisa como um freio de arrumação, né? Teve uma desaceleração da questão da venda das refinarias, mas saiu a venda da RLAM. O programa de desinvestimentos da Petrobras, ele segue, né, vendendo áreas onshore, em especial, o onshore segue muito animado
com essa venda de áreas para a mão de companhias menores que trazem todo o programa de revitalização dessas áreas, de incremento da atividade onshore, ainda que a regulação ela não esteja completamente resolvida, né? Há uma discussão de uma adequação e uma proporcionalidade regulatória do mercado para a ANP, uma exigência do mercado para com a ANP, não só da questão de uma redução de royalties, né, mas de toda uma proporcionalidade regulatória para que o onshore seja tratado de forma diferente do offshore. Hoje, em termos regulatórios, quem produz 30 mil barris de petróleo por dia no offshore tem as mesmas penalidades, as mesmas obrigações de quem produz 3 barris por dia no onshore. É a mesma regulação do ponto de vista da ANP. A briga hoje que existe, né, é que haja uma regulação separada, né, uma regulação proporcional e simplificada para essas operações de menor porte do onshore, e nisso estamos. Como eu falei, houve um corte, né, grande de investimentos de CAPEX. Algumas empresas aqui no Brasil reduziram mais de 80%, 60% dos seus CAPEX de investimento no ano de 2020. A gente viu o início, está vendo aqui o início de 2021, uma retomada lenta ainda desses portfólios. Muita coisa vai ser mostrada nos leilões que vão acontecer ainda em 2021. Existe uma questão toda relacionada à macroeconomia brasileira, né? Eu gosto muito de dizer, eu gosto muito de perguntar onde está a demanda, né? Porque tudo isso fica muito baseado em relação a como vai ser o comportamento macroeconômico todo esse comportamento macroeconômico do desenvolvimento nacional. Então, se você não tiver as famílias consumindo lá na ponta, né, se você não tiver números expressivos de crescimento econômico brasileiro, não adianta você andar com a regulação, não adianta você ter melhor geologia, não adianta você andar com todo esse desenvolvimento, porque você não vai conseguir aumentar o consumo desses combustíveis ou desse petróleo. Então, você tem que ter um casamento de uma série de peças dentro do mercado, que é a regulação caminhando, a produção caminhando, todos esses elementos andando juntos, mas você tem que ter desenvolvimento econômico, você tem que ter uma perspectiva de crescimento econômico nacional, que dentro de um momento pandêmico a gente não está no melhor dos mundos, né? Dentro desse portfólio, você ainda tem as companhias buscando por outros energéticos, né? E de 2 semanas para cá, você teve um reposicionamento da Total, por exemplo, né? Se chamando de Total Energies agora, né? A BP também já tinha feito esse movimento lá em 2008, se chamando Beyond Petroleum. Não sei se ela vai voltar com esse nome agora, né? É bom lembrar que as empresas de petróleo já fizeram esses movimentos mais de uma vez, né? Antes de 2008, tinham muitos investimentos em energia eólica e solar no mundo, justamente para que houvesse uma pluralidade, né? Uma carteira mais plural de investimentos. A questão, naquela época, não era exatamente meio ambiente, mas para você sair umas questões geopolíticas, né, e ter uma pluralidade de carteira de investimentos nas companhias. Tudo isso foi por terra com a crise de 2008. Em 2013, você teve uma retomada desses investimentos por parte das companhias de petróleo. Foi aí que a BP se denominou Beyond Petroleum, com muitos investimentos em energia solar. Tudo isso foi vendido depois da crise de 2014. Inclusive, a União Europeia já tinha, em 2013, a União Europeia já tinha essas metas de descarbonização que a gente vê apregoadas hoje, né, e alardeadas hoje com o Acordo de Paris. A União Europeia já tinha essas metas em 2014 de descarbonização, de redução de emissões, de redução de veículos circulando nos seus centros urbanos lá em 2013, e tudo isso foi suspenso com a crise de 2014, seguida da crise do subprime. Então, hoje a gente vê esse movimento acontecendo novamente. Agora você tem
outras componentes, né? Tem uma componente de crise econômica, você tem uma componente de uma pressão social muito grande relacionada às questões ESG, né? Você tem uma componente de necessidade de diversificação energética por causa da pandemia, né? A pandemia escancarou aí o quanto o mercado de petróleo é frágil. A questão de demanda, né? A demanda no controle, a gente sempre raciocinou muito na oferta no controle, né? Mas a demanda no controle, o que acontece no mercado de petróleo então, as energias alternativas, né, elas passam a oferecer um hedge em relação aos investimentos. Esse ambiente pandêmico também, ele mostrou ao mundo que você tem questões de investimentos diferentes por geografias, né? As empresas europeias, elas já tinham essa vertente de investimentos em energias alternativas. Então, todas as empresas europeias, elas já vinham nessa toada de investimentos em energias alternativas. Então, quando veio a pandemia e todo esse shift em relação a uma aceleração maior dos investimentos em energéticos descarbonizados, isso foi uma aceleração para essas companhias, diferente aqui para a gente, para a América, que foi uma virada de chave, né? Foi uma coisa um pouco diferente, foi um pouco mais radical. Face isso, no início da pandemia, você ainda tinha o governo Trump, que não era muito imbricado a essas coisas, mas a assunção do governo Biden nos Estados Unidos troca de lugar completamente essa discussão, né? O governo Biden, ele assume o poder acenando aí com 2 trilhões de dólares, né, de investimentos em energias renováveis, em baterias, em pesquisas em hidrogênio, muito diferente de tudo o que o governo Trump vinha fazendo, inclusive saindo de uma posição isolada, né, que o governo Trump tinha em relação a todo o multilateralismo mundial, o que shiftou a discussão sobre transição energética, espraiou a discussão de transição energética da Europa também aqui para as Américas, né? Hoje você tem nos Estados Unidos toda essa discussão, né, e esses investimentos sendo divulgados, né, além de 1,9 trilhão de dólares que o governo Biden traz para a recuperação econômica pós-pandêmica. Então você tem quase 4 trilhões de dólares sendo injetados aí ao longo dos próximos anos, claro, né? Isso não acontece de uma vez só, sendo injetados no mercado americano nos próximos anos, seja para incentivos, né, na questão ambiental, né, na transição energética, sejam para incentivos na recuperação econômica pós-pandêmica. Agora, o engraçado disso tudo, né, é engraçado realmente que, por mais que essa agenda do governo Biden-Harris seja uma agenda muito em direção a energéticos descarbonizantes, né, a transição energética, num primeiro momento, a pressão inflacionária que todo esse capital injetado no mercado está gerando e toda a pressão de recuperação econômica, ela gera um aumento de consumo de combustíveis fósseis, né, porque é o combustível que gera de uma forma, que gera na base, né, que gera de uma forma mais segura e que é o combustível que você consegue lançar a mão de uma forma mais rápida. Então, a pressão gera pressão inflacionária, certamente, né, isso está sendo controlado pelo governo, mas também gera aí uma pressão de demanda de combustíveis fósseis em um primeiro momento. Entendo que isso vai se acertar dentro dos planos no planejamento energético do governo Biden-Harris aí no futuro. De qualquer forma, né, o século XXI ele vai representar o fim da hegemonia dos combustíveis fósseis, né? Eu acho que esse é a grande mensagem que a gente entende, tanto a partir das lições trazidas com a pandemia, quanto desse relatório da Agência Internacional de Energia, né, do Net Zero, desse roadmap 2050, né, para descarbonização, quanto por a perda da Shell na corte norueguesa, né, a Shell disse que vai recorrer de qualquer forma, e também desses novos assentos nos conselhos da Chevron e da Shell. Falando do
do relatório da Agência Internacional de Energia. O que foi esse relatório? Né? Tenho certeza que vocês devem ter lido, já devem ter debatido, discutido, mas esse relatório, ele trouxe a ideia, né, a sugestão de 400 etapas, né, para transformar a forma como a energia é produzida no mundo hoje, né? Isso inclui investimentos em baterias, a aceleração de toda a questão, de todo o desenvolvimento de hidrogênio, há um espraiamento muito largo do que é a eletrificação das frotas, né? E o ponto especial que interessa para nós é que o que a Agência Internacional de Energia apregoa é que se queremos chegar a um net zero, né, ao sermos totalmente descarbonizados em 2050, teríamos que teríamos que suspender todo o esforço exploratório a partir de 2021, né? O mercado recebeu, cada mercado recebeu esse relatório de uma forma, né? Aqui no Brasil, ele foi entendido como um relatório para as economias emergentes, né? E é assim que ele deve ser lido, né? Cada economia faz a sua transição energética como puder, né? E como souber, e não existe uma solução, e a própria Agência Internacional de Energia coloca isso. Não existe uma solução one size fits all, não existe uma solução igual e que seja boa para todas as economias, né? Não é porque eletrificação da frota é uma solução interessante para o norte da Europa que vai ser uma solução interessante para o Brasil ou para a Índia ou para os países da África, né? Existem soluções que devem se adequar às questões de expertise que esses países têm. Por exemplo, a gente aqui no Brasil tem toda a questão do fortalecimento da nossa bioeconomia, né? Essa proeminência na biotecnologia que a gente tem no nosso setor energético. Mas para países desenvolvidos, a eletrificação da frota faz todo sentido, para despoluir os seus centros urbanos, ou porque as populações têm alto poder aquisitivo. Aqui no Brasil, essa eletrificação da frota de veículos leves ainda não faz sentido. Pode fazer sentido a eletrificação, por exemplo, de coletivos, né, de veículos coletivos, enfim. Esse planejamento energético, né? Eu tenho uma discussão diária com a EPE e com o Ministério de Minas e Energia, que eu gosto sempre de dizer que não existe planejamento energético no Brasil, e eles dizem que tem, e eu digo que não tem, mas na verdade não tem. Esse planejamento energético, né? O que é o planejamento energético? É você coadunar essas soluções pensando aonde você quer chegar, né? Aonde o Brasil quer chegar? O Brasil quer ser um país descarbonizado em 2050. O Brasil não está pensando nisso. O Brasil quer atingir as suas metas, claro que a gente quer, né? As NDCs até 2030. A gente quer ser conhecido como um país que aposta nos biocombustíveis, e são os biocombustíveis que vão alavancar a indústria de energia. Então, esse aonde queremos chegar, o país ainda não tem. E é a partir desse aonde queremos chegar que a gente deve fazer um para trás-mente, né? um de para entender qual o planejamento energético que deve ser feito, né? Quais as políticas energéticas que devem ser implantadas, e com isso anda toda a regulação, andam todas as políticas de implementação, anda toda a questão de investimentos em refino e distribuição, até, por que não? Anda até toda a questão de investimentos no escoamento do gás do pré-sal. Esse gás do pré-sal vale a pena ser realmente monetizado ou não? Ele vai ser um stranded asset que vai ficar lá no pré-sal e vamos continuar usando ele para ser reinjetado, e a gente vai fazer um leapfrogging de todo esse gás natural. Essas questões precisam ser entendidas e analisadas dentro de um planejamento energético maior, analisando aonde o Brasil quer chegar. Então, como eu estava falando, além do que, né, transição energética não é só a eletrificação da frota, né? A gente sempre fala de transição energética raciocinando em termos de sair colocando veículo elétrico para todo lugar, e isso vai resolver toda a questão da transição e da descarbonização. E não é exatamente assim.
né? Você tem soluções de eficiência energética, você tem soluções tecnológicas, como é o trabalho de vocês aqui, né, muito alavancada na questão de tecnologias. Existem uma série de outras, toda a questão de hidrogênio, que podem ser trabalhadas, inclusive tudo que diz respeito ao offset das emissões, né? Quando você fala de CCS, como você fala de captura de carbono, tudo isso equilibra as emissões relacionadas ao setor petróleo e não necessariamente trabalhe-se com a redução ou fim da exploração de petróleo, né? Então, a eletrificação da frota, dependendo da economia em que você estiver trabalhando, ela pode ficar em alguns nichos de mercado, né? Existem oportunidades de investimento da indústria de petróleo, obviamente, isso continua, né? A gente viu o anúncio hoje da Equinor colocando aí 800 milhões de dólares para o investimento em Bacalhau, né? Seguindo como investimento, passando do portão de investimentos em Bacalhau. Então, isso mostra que existem essas potencialidades, não é de uma hora para outra. Eu gosto sempre de dizer que transição energética não é uma chave que a gente vira, né? Transição energética é um processo. E transição energética, ele não é um processo energético, né? Quando Václav Smil, que é um pesquisador tcheco, né? E ele fala muito de transição energética. O que ele descreve, né? Ele vem descrevendo cada transição energética no livro dele do ponto de vista econômico, político e social. Então, a gente já fez várias transições energéticas, né? A gente já saiu da lenha para o carvão, do carvão para os hidrocarbonetos, e agora a gente transaciona dos energéticos fósseis em direção a energéticos não emissores de gases de efeito estufa, né? Em direção a energéticos descarbonizados. Então, a gente passa por uma nova transição energética, que é um processo lento, que é um processo econômico, político e social também. Social, na medida em que ele deve se ocupar e deve caber, né, dentro daquilo que a população, dentro do que possa ser justo para a população e dentro daquilo que a população possa pagar. Lembrando que eu estava até provocando ontem a própria EPE em relação a isso, quando você pega a matriz energética mundial, 40% da energia, né, da energia primária utilizada no mundo, 40% é carvão. Então, a maior parte da energia primária consumida no mundo hoje é carvão. E aí, o argumento que eu estava usando ontem à noite na discussão era que a gente não acabou nem a transição energética anterior, né, que foi do carvão para os hidrocarbonetos. Então, como é que a gente quer fazer uma transição energética saindo do petróleo e do gás para energéticos intermitentes, né, para energéticos renováveis, se a gente não conseguiu acabar nem a transição anterior, né? Como se fosse um processo que acabasse, né? Obviamente que não é assim. Essa era a minha provocação com os órgãos públicos, só para ser chata mesmo, enfim. Esse posicionamento, né, como eu falei, das petroleiras em energias renováveis, ele tem uma série de questões, né? Muitas dessas petroleiras investem em energias eólicas, energia solar. Todas elas têm as questões relacionadas a como isso acomoda no seu portfólio, né? Já conversei com vários dirigentes de empresas que colocam que para equilibrar os rendimentos, né, de um investimento em óleo e gás, eles têm que ter 10 investimentos em energia solar, né, ou em energia eólica. Então, é uma disparidade muito grande. Então, os investimentos em energias alternativas, eles devem ser tratados de uma forma isolada, né? Quando você vai tratar, você vai fazer comparações em termos de rendimentos, ou você vai dar satisfação para os seus acionistas, não dá para você comparar em termos de rendimentos com o óleo e com o gás. O que eu imagino, né, que possa acontecer agora, a partir tanto desse posicionamento da Agência Internacional de Energia, que eu acredito que vai haver uma mudança para os países
possa haver uma aceleração maior dos países desenvolvidos, né, em direção a essa busca do net zero, mas não tanto aqui nos países em desenvolvimento, né? A gente ainda tem uma necessidade, uma premência de energia barata, né, de uma energia mais acessível, até porque pela teoria dos recursos naturais a gente vai consumir tudo que é barato e fácil de extrair, né? Senão a gente não tinha 40% da matriz mundial a carvão ainda. Você pode, o que se entende, né, o que se enxerga, é que você vai ter um investimento, uma procura muito grande por investimentos em CCS, né, em medidas que offsetem essas emissões, e não necessariamente o fim dos investimentos em óleo e gás. Não se entende o fim dos investimentos em óleo e gás, ainda que você tenha uma redução dos investimentos das majors. Então, o que a gente pode ver nos próximos meses, né, nos próximos anos, é uma troca de mãos desses ativos, né? Esses ativos trocando de donos. E aí, como esse mercado novo vai se reconfigurar, né? Empresas menores comprando ativos das empresas maiores, e como vai ser essa troca de mãos de uma empresa para outra, o que novamente não resolve a questão das emissões, só troca de mão, mas desde que você tenha investimentos em offsetar essas emissões de outra forma, ou como o próprio projeto da Equinor. A Equinor gosta de dizer que ela é a companhia que produz da forma menos emissora possível, né? Então, os barcos de apoio que trabalham nas plataformas da Equinor, eles são movidos a biocombustíveis, ela tem painéis solares nas suas plataformas, então ela tem uma série de medidas que offsetam, de alguma forma, a sua própria produção. É bom lembrar também, né, que a gente discute a questão da transição energética e de todos esses reveses da indústria, né? Porque estamos dentro dessa indústria. Mas a gente tem que lembrar que existem outras indústrias bastante emissoras também, e que elas têm as contas delas que devem ser cobradas também, né? O mundo gosta muito de cobrar a conta das indústrias, da indústria petrolífera, mas esquece de cobrar a conta da indústria de cimento, da indústria de aço, enfim. É muito fácil, né? Cobrar da Shell, da Exxon, da Petrobras, mas existem outras indústrias que também devem cobrar, né, também devem ser cobradas. Tem uma outra questão também que é importante quando a gente fala de Brasil, que os desafios brasileiros em direção a essa transição, né, energética, eles estão muito mais associados à Amazônia, né, ao reflorestamento e a questão das queimadas da Amazônia, do que necessariamente relacionados às nossas emissões a partir de combustíveis. Então, o Brasil, por ter aí a quarta matriz mais renovável do mundo, né, por todo o nosso sistema hídrico e pelos nossos biocombustíveis, independente que tenhamos feito isso por movimentos lá dos anos 70 e 80, não importa, né, temos essa vantagem. As nossas maiores preocupações estão na esfera do Ministério do Meio Ambiente, não exatamente no de Minas e Energia. Não que não tenhamos que fazer nada, né? Não que o setor de transporte, o setor de óleo e gás não tenha que fazer nada, obviamente que sim, mas o setor de meio ambiente tem uma parcela muito maior de problemas aí para resolver. É importante também lembrar uma coisa que eu gosto sempre de pontuar, que quando você fala desse ambiente pandêmico transacional da indústria do petróleo, a gente sempre lembra de cobrar a conta, né, das majors, né, que é o nosso universo, né? A gente está falando de Shell, de Equinor, de Exxon, de Petrobras. Petrobras não, desculpa, a gente está falando sempre de Shell, de Exxon, de Chevron. E essas International Oil Companies hoje representam 12% da produção mundial de petróleo, né? Então, a conta está sendo cobrada, né, ou está sendo exigida a conta de 10% dos emissores, né, desses emissores. Os outros 90%, né, estão nas mãos de Gazprom, estão na mão das chinesas, estão na mão da Saudi Aramco.
que ainda tem medidas muito tímidas em relação à transição energética. E a Saudi Aramco até tem algumas coisas, né? A Saudi Aramco já tem um programa de produção de energia elétrica a partir de energia solar. Eles conseguem produzir energia solar a $30 o megawatt. Eles têm uma série de pequenos investimentos que proporcionam a eles um conforto quando interpelados sobre a transição energética. Mas, assim, é difícil, né? Os dados sauditas são confusos de você trabalhar, mas ainda assim, esses 90% da produção de petróleo mundial ainda não tem uma certeza, né? Uma significância em relação ao que pode ser ou ao que ao que são as medidas de transição energética desses países. Então, entre os dilemas, né, da indústria de petróleo, né, essas tendências, né, e dilemas, os grandes dilemas ficam como alocar esses investimentos, né, como coadunar os portfólios da indústria de petróleo com projetos de baixo rendimento, mas que são necessários, né, dentro de um mundo ESG atualmente, como atender a esses anseios e ainda assim atender ao retorno aos acionistas, né? O que a gente pode esperar de tendências para os próximos meses, anos, né? Como eu falei, uma mudança de mãos desses ativos, investimentos ainda maiores nas renováveis, em especial medidas para offsetar, né? Como CCS, por exemplo, que eu imagino. Não acredito que haja uma redução de investimentos uma redução de esforço exploratório, em especial aqui no Brasil, né? Isso vai ser tratado de forma diferente em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Existe uma perspectiva, né, de necessidade energética de forma distinta, né? A gente pode observar também mais investimentos, né, e um espraiamento maior de tudo que diz respeito à eficiência energética, por exemplo, né? É bem mais fácil e barato, de uma forma geral, você trabalhar com eficiência energética. Isso também faz parte da transição. Esses são os dilemas, né, e alguns dos cenários da indústria petrolífera mundial. Acho que o Brasil fica aí alocado. A gente tem algumas vantagens atuais, né? Uma das grandes vantagens do entorno estratégico brasileiro hoje foi o passo atrás que o México acabou de dar. O México está começando, né, a reestatizar a sua indústria de petróleo, né? O mercado está completamente fechado, não tem rodadas de leilões, né? Não tem rodadas de licitação desde 2018 e agora tudo volta para as mãos da Pemex. Algumas companhias estão saindo do México, a própria Equinor está saindo, está tirando seus investimentos de lá. Isso abre espaço, né, para que as empresas que queiram investimento não tenham mais o México dentro dessa opção. Então, quando a gente faz uma análise, né, pela carteira de investimentos das empresas de petróleo, do ponto de vista latino-americano, o Brasil sai muito à frente, seja por uma questão geológica, seja por uma questão regulatória, né, uma questão da santidade dos contratos, que são sempre muito respeitados, pelas suas instituições, né, que são fortes, né, que tem um respaldo forte no mercado internacional, apesar de que para a gente aqui tudo pareça muito confuso, né, o mercado ainda vê essa estrutura CNPE, MME, ANP, EPE, ainda vem de uma forma bastante interessante, quando comparados no nosso entorno estratégico, né, Colômbia, Argentina, Peru e México, o Brasil ainda sai à frente. Vamos ver como vai ser. Eu acho que a grande prova dos 9, né, que vem agora, é o próximo leilão de áreas que a gente vai ter agora em 2021. Acho que esse vai ser um grande diferencial para mostrar como o Brasil realmente está posicionado nesse mercado. Do ponto de vista das pequenas e das médias, a gente tem visto bastante movimento, né? Tem várias empresas aí comprando ativos pequenos
em especial os que saem das mãos da Petrobras, aí como eu falei do onshore, vai ter o programa Promar agora de águas rasas, então existe esse movimento de saída, né, da Petrobras e entrada dessas empresas pequenas e médias interessadas na produção nacional. Eu acho que era isso. Acho que eu já falei demais até. Eu acho que era isso, Félix, que eu tinha para falar em termos de dilemas, cenários, conjecturas, de uma forma geral, traçar um big picture do mercado nacional e internacional, pandêmico e transacional hoje. Não sei se tem perguntas, se dá tempo para perguntas. Oi, Fernanda. Obrigado, Fernanda. Tem tempo para perguntas, sim. Não tem nenhuma aqui no chat, mas quem tiver interesse em perguntar, eu vou já tomar a dianteira aqui, aproveitar que eu estou falando e fazer a primeira pergunta. Esse roadmap da agência internacional, eu não sei, você acha que, do modo como ele foi apresentado, quer dizer, tem tantas premissas e baseado em tantas... são tecnologias que ainda não estão provadas, sem calcular o investimento para mudar toda a infraestrutura para fazer a conversão. Então, tem tanta coisa assim que aparentemente não foi considerada. Não fica a impressão de que ele serviu para demonstrar... Sou eu que estou cortando ou é você, Félix? Não, eu acho que cortei. Eu acho que cortou. Fala, serviu para demonstrar... que o net zero é impossível em 2050? Não, bom, não era o objetivo do cara, né? Eu sei que não, mas não serviu talvez para isso? Não sei, estou fazendo uma provocação. O net zero sempre me pareceu impossível, né? Se você olhar que se em algum momento, se a gente não parou de usar carvão, né? Em nenhum momento se parou de usar carvão. Se você pegar a curva de uso de energia primária mundial desde 1700 até agora, e você for somando, né, você for colocando cada energético, você vai ver que essas trocas interenergéticas, elas foram muito poucas, né? Então, muito pouco se trocou de carvão para petróleo, de petróleo para outros. Na verdade, o que aconteceu foram somas, né? Os novos equipamentos que iam entrando que vieram com os novos combustíveis, né? A gente fez uma pesquisa aqui na FGV em relação a gás natural, né? A demanda de gás natural. Eu estou sempre perguntando cadê a demanda, justamente pela questão do crescimento econômico. E fui perguntar por essa questão de troca interenergética, né? O que faria um industrial, mesmo que pequeno, né? Ele trocar o equipamento dele de óleo diesel, óleo combustível por gás. O cara falou, não troco, né? O gás é menos poluente. O gás é mais barato. Pô, tem que ser muito mais barato. Por quê? Porque a troca do equipamento para o cara é muito cara, né? É muito dispendiosa. E ele já tem as pessoas que sabem mexer naquele maquinário, enfim. Agora, quando você pergunta para ele assim, tá bom, e se você for construir uma nova planta? E se você for expandir o seu negócio? Aí sim, como vai ser essa expansão? Aí o cara, aí sim eu faço essa expansão a gás. Porque aí eu consigo um gás mais barato, aí eu faço um contrato. Agora, a troca de equipamento, ele não cogita mesmo que ele tenha um energético mais barato, porque ele não vê o longo prazo para amortizar aquele investimento. Mas a expansão, ele vê a expansão já num energético menos... que para a gente a questão é o menos emissor, né? Mas para o cara, ele está vendo o fluxo de caixa dele. Então, na verdade, essa transição, né? Ela, se você pegar essa história toda, da perspectiva histórica, ela foi uma soma de entradas de mais combustíveis, e aí entrou, da lenha entrou o carvão, e você tinha lenha e carvão, e do carvão você tinha os combustíveis óleo e gás, e aí você tinha lenha, carvão e óleo e gás. Isso está no livro do Václav Smil. E agora você tem lenha, carvão, óleo e gás e os renováveis. Então,
esse relatório da agência, eu acho que é um wishful thinking, né? É o que eles gostariam de ver, né? É como se fosse um cenário. Olha, se a gente quer que em 2050 estejamos descarbonizados, né? Já me parecia muito impossível até antes desse relatório, né? Se você quer que estejamos descarbonizados, vamos precisar ir por esses caminhos, e ele aponta esses caminhos, né? Mas certamente não demonstram metodologia. Eu já pedi uma reunião com os especialistas da agência para entender a metodologia. Eu vou entrevistar o Fatih Birol agora, dia 9, na FGV, aberto, convido a todos, eu mando depois o link para você. Vou fazer uma entrevista com o Fatih Birol agora, dia 9, e essa é a primeira pergunta, né? Óbvio. Mas eu acredito que seja um wishful thinking da agência nesse sentido, de tentar ir nessa direção. Olha, para que a gente reduza ou para que as coisas sejam atingidas, a gente vai nessa direção. Porque assim, isso acaba tendo um efeito desmobilizador, digamos assim, tremendo sobre a indústria, né? Porque você imagina a quantidade de pessoas que hoje, na fase de formação na graduação, riscaram o óleo e gás da sua opção de trabalho no futuro. Quer dizer, a gente vê um cenário que a tendência é cada vez mais dificuldade para as empresas de petróleo entregarem o que elas precisam, até porque vai faltar gente, talvez, para fazer esse trabalho. Você tem uma mudança, que até gostaria que você comentasse, assim, eu imagino que com essa pressão toda sobre as majors, embora elas não tenham uma fração assim tão grande da produção, né, mundial, você coloca muito mais poder na mão da OPEC, da OPEC da Rússia, né? Então, assim, vão acontecer uma série de mudanças, empresas menores de médio porte aparecendo aí para aproveitar a quantidade de ativos que as empresas de óleo e gás grandes mesmo vão ter que se livrar, né, de alguma forma ou outra, vão ter que vender e sair fora. Claro. Então, assim, é uma mudança muito grande de cenário que, do ponto de vista de transição energética, pode até ser contraproducente, talvez, não sei. E pode dar errado. Sim. Né? E ainda tem uma questão. Assim como deu errado antes de 2008 e assim como deu errado em 2014, essa pressão, eu estava discutindo isso com a Annelise Lara, né, que era diretora da Petrobras, estava discutindo isso com ela ontem. A gente vai fazer um vídeo amanhã justamente para falar sobre isso. Isso ainda pode dar errado, porque você pode justamente assodar um pouco as coisas, né, por causa desse relatório, por causa dessas medidas, que o tiro pode sair pela culatra, né? E aí você pode ter apagões de energia, porque as energias renováveis são intermitentes, né? E aí você pode faltar investimentos. Imagina que você está com uma redução de investimentos das majors aí desde o ano passado, né? Então, em algum momento lá na frente, vai faltar, esse petróleo vai subir, vai faltar demanda, vai faltar oferta, né? Quando você voltar ao equilíbrio de mercado entre oferta e demanda, né, e o preço começar a subir, e o esforço exploratório que a gente tinha que ter feito em 2019, 2020 não foi feito, lá em 2025, 2026 vai faltar oferta. E aí você vai ter uma explosão de preço. São os booms and busts do mercado novamente. Então, esses ciclos e contraciclos, né, do mercado, ele vai cobrar seu preço e vai ser um preço ainda maior nesse cenário, nesse ambiente, né, transacional. Porque ele pode gerar uma aceleração desse movimento que vai deixar um vácuo aí. E esse vácuo pode gerar apagões energéticos, né? Pode gerar crises de abastecimento, pode gerar uma concentração maior de poder na mão da OPEP, por exemplo, porque nenhum país da OPEP vai deixar de produzir, né? Agora, se você tem as majors com redução de produção, você abre o flanco para quem aumentar a sua produção. E aí você aumenta o poder discricionário dos únicos caras que têm o poder de influenciar preço.
né? Porque quem influencia preço é quem tem 30% do mercado de produção e 40% do mercado internacional. Só eles influenciam preço, né? Ele e os Estados Unidos. E a China por causa da demanda. Então, nesse sentido, o relatório, né, ele desestabiliza o mercado, não pelo fato do net zero em si, né, mas como você falou, pela interpretação das coisas que tem, pela interpretação que pode ser dada pelas pessoas que não queiram mais trabalhar com óleo e gás, ou pela venda desses ativos, e tudo que isso pode gerar. Legal, Fernando. Não sei se Landau, Alexandre, alguma pergunta? Não, estou só aprendendo aqui. A verdade é que a gente pergunta, se começar a conversar, não para, né? Isso é mais que uma conversa do que pergunta, né? Eu acessei aí, botei até no nosso chat aí o link aí do relatório, comecei a dar uma olhada e já estava até conversando com o Luiz Paulo agora sobre isso, né? Que nós estamos tem buscado a Neoenergia, que é uma empresa aí de energia eólica, etc., está buscando a gente para discutir esses assuntos. Nós montamos uma rede de inteligência artificial, desculpa, não sei se o Alexandre comentou com você, onde a fundação, a FGV está junto, a FGV Energia, uma rede de IA, inteligência artificial voltada só para renováveis e mudanças climáticas, que foi aberta pela FAPESM, uma chamada agora. A FGV é uma das parceiras. Existe esse movimento, né, de renováveis por aí, a gente está, na universidade, acompanhando isso, né? Nós temos que trabalhar com esse caminho também. Mas o que você chamou a atenção agora é muito interessante, quer dizer, de repente não dá para sair todo mundo correndo para um lado, o barco vira, né, cara? Então, tem que equilibrar o barco lá para ele poder andar, senão não adianta correr para um lado e não virar. Mas eu acho que essa questão da energia como um todo é muito interessante. Hoje a gente vai ter que evoluir. Quer dizer, essas tentativas das empresas mudarem de nome há 10 anos atrás, 12 anos atrás, mas era tudo para inglês ver. Hoje eu acho que não é assim mais, né? Então, acho que você não acaba com a questão do óleo e gás de um dia para o outro. Essa é uma discussão que tem anos, a gente vai falar isso, né, Félix? Há quanto tempo, né? Tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista de recursos mesmo, né? Não vai ter mais reservas, vai acabar daqui a 20 anos e cada vez se descobre mais novas fronteiras. O Brasil é um exemplo, né? Agora nós temos a margem equatorial, tem a bacia do Pará, que está aparecendo como uma oportunidade nova, a questão onshore, que está sendo incentivada. Então, é uma questão bastante interessante. Eu acho que a garotada aí, Félix, não vai fugir, de repente, disso. O problema é que, realmente, eles são muito mais sensíveis do que a gente em relação à questão ambiental. Eu acho que está certo, né? A nova geração que vem aí, né? Eu falo com minhas filhas o tempo todo isso, né? Conversa sobre isso, eu trabalho com petróleo, elas falam, quando é que você vai abandonar isso, meu pai? Vai partir para uma outra... Eu falo, estou fazendo a transição, estou descarbonizando devagar. Mas é um assunto que... Tem um dado interessante, Landau, tem uma curva, eu mando para o Félix depois, tem uma curva que a própria Equinor preparou, em que eles mostram que as únicas 2 vezes em que houve a redução da emissão de gases de efeito estufa efetivas no mundo, as únicas 2 vezes, uma foi na crise de 2014, quando você teve um decréscimo de atividades econômicas, e a outra foi agora. E as 2 únicas vezes foram por decréscimo de atividade econômica. Então, não foram por medidas, não foi por redução de produção de óleo e gás, não foi por aumento de energias renováveis, não foi por descarbonização, não foi por aumento de eletrificação de frota. As únicas 2 vezes em que você teve a efetiva
redução das emissões, né? E aí, com isso, a possibilidade da redução da temperatura da Terra, né? Que esse é o main target aí da coisa, foi quando você teve desaceleração da atividade econômica mundial. Então, fica esse paradoxo, né? Eu estava até começando a escrever um artigo sobre isso. Fica aí esse paradoxo, né? Será que todo esse movimento, ele realmente vai funcionar, né? Ou só uma desaceleração econômica total é que levaria aos objetivos, aos grandes objetivos? Se for realmente assim, o que o Félix falou é que é a verdade, né? Então, não vai ter descarbonização nem em 2050, né? Não faz muito sentido, a não ser que você tenha realmente aí uma desaceleração econômica mundial. Acho que você falou bem, essas duas situações que demonstram que houve essa descarbonização foi uma situação excepcional, não foi planejada, né? Vamos dizer assim. Mas, por outro lado, também a gente vê que é possível, né? Quer dizer, combinar um pouco as coisas. Eu acho que o radicalismo não vai levar muito num ponto nem outro. Eu acho que o papel de quem briga por isso é fundamental para mexer, para as coisas serem pensadas, que você não pode simplesmente se acomodar. Estão acontecendo fatos que são inegáveis, que a gente tem que tomar alguma medida, né? Mas eu acho que tem que ter equilíbrio. Mas eu acho que a tendência vai ser essa, com o tempo. Não dá para ser uma coisa radical, mas vai ser uma tendência. Porque, enfim, eu acho que o petróleo cumpre um ciclo, né? Não sei se vai ser de 2050 ou 2060, mas ele tem um ciclo muito importante no desenvolvimento da humanidade. Então, ele tem um papel relevante, você está sabendo lidar com essas questões de maneira equilibrada, mas eu acho que não tem jeito. No meu ponto de vista, eu acho que essa tendência pode ser uma taxa de aceleração maior ou menor, mas é uma tendência que é irreversível. Eu vejo um pouco nisso aí, né? Mas, enfim, questões, como eu falei, se a gente começar a conversar, se não tivesse na pandemia, a gente ia para outro lugar conversar. Porque o assunto é ótimo. Acho que só para dar uma ideia da magnitude, quer dizer, eu não sei, Fernanda me corrija, eu não tenho certeza do número exato, mas eu li em algum lugar que esse roadmap da agência implica numa redução do consumo, se eu não me engano, da faixa dos 100 que a gente tem hoje, milhões de barris, para 25, 24 milhões de barris. Para 24. Pois redução de 75%. Ele fala de uma redução de 75% do consumo de petróleo até 2050. É difícil imaginar eu acho que isso é uma provocação, isso é fato, isso não é um fato científico, isso é um cenário de provocação mesmo. Eu acho que faz parte do Eu, quando estava explicando, eu tenho uns vídeos no meu Instagram, né, que eu vou explicando coisas assim bem elementares, são para os alunos, né, da SPE. E aí eu estava explicando esse relatório, e uma coisa que eu falei é o seguinte: olha, a gente tem que lembrar que para algumas coisas o petróleo ainda não tem substituto, né? Por exemplo, você não faz respirador de sol, né? Você não faz remédio de sol, nem de vento, né? Então tem muita coisa que você não faz ainda com energias alternativas. A gente tem que ter muito cuidado com essas questões radicais. Não estou puxando sardinha querendo manter meu emprego pelos próximos 30 anos, não. Mas os nossos empregos, né? Mas a gente não faz respirador de energia solar, né? Vamos combinar. É isso aí. Então, beleza. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Eu queria só confirmar com você, Fernanda, que eu botei aí no chat um link, eu não sei se é esse que é do relatório que eu busquei agora. Eu tenho ele aberto aqui no meu computador, peraí. Se é esse aí, se não fosse, seria bom mandar para a gente. Eu acho que é esse, mas não sei se é exatamente esse. Eu boto aqui. Pronto, mandei. Tá ótimo. Excelente. Então, legal. Então, se não tiver mais pergunta, não tiver nenhuma pergunta, Alexandre, você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a Fernanda, muito bacana a palestra, muito. A gente aprendeu bastante aí.
E convidar todos aí para a próxima semana, vamos ter o Pedro da NVIDIA, e a palestra, o seminário da Fernanda vai ficar gravado lá no Classroom, para quem quiser acessar. Beleza. Fernanda, muito obrigado, viu? Imagina, quando vocês quiserem, estou à disposição. Obrigada, viu? Obrigado. Prazer, tchau, tchau. Alô, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Alexandre. Um abraço para todos. Tchau, Muito tchau. bom. Excelente.